2, nós vamos ler lá no versículo 41. Olha aí, no 41. Quem encontrou diz amém. Amém. Todo mundo achou. Lucas 2, 41 diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, quantos anos? 12 anos. Subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, eles foram de caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Até aqui. Amém? Eu trouxe esse primeiro texto para a gente ter um plano de fundo dessa mensagem dessa noite, para que você entenda um pouquinho sobre o que eu quero falar sobre propósito. A Bíblia vai dizer que quando Jesus nasce, nós sabemos que Jesus ele não nasceu ali em Nazaré, ele nasceu em Belém. Porque havia um recenseamento, um alistamento que os seus pais tinham que fazer naquela época. Maria já grávida, quase ganhando. Então, quando eles vão para Belém para fazer esse recenseamento, o menino Jesus nasce lá. Nascendo lá, a Bíblia vai dizer que José ele é avisado em sonho para não voltar, para não regressar, porque havia um decreto de morte do rei. O rei queria matar todos os meninos por causa de Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha nascido. Estou relembrando isso para vocês, para que vocês entendam aonde eu quero chegar. E a Bíblia vai dizer que, avisado em sonho, o anjo fala para ele: olha, não volta, vai para o Egito. José vai para o Egito, fica lá no Egito, passa-se um tempo, e a Bíblia vai dizer então que ele soube que Herodes morre. Mas mesmo assim, temendo voltar para Nazaré, o anjo aparece para ele e fala assim: não, pode voltar, porque o Herodes já morreu. José então voltando, ele teme, o anjo avisa ele de novo, o anjo avisa ele 3 vezes. E ele volta para Nazaré, depois de saber que tudo estava mais tranquilo. E ali a Bíblia vai dizer que o menino Jesus, ele teve a sua infância. Onde que Jesus passou a sua infância então? Na cidade de Nazaré. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa cidade, Nós sabemos que essa é uma cidade que fica nas regiões da Galileia. E era uma cidade muito pobre, muito menosprezada, parecia mais uma vila, uma aldeia, não era uma cidade tão bonita, não era uma cidade tão que enchia os olhos, mas era uma cidade até mesmo muito menosprezada, porque além de se parecer como uma vila, era lá que viviam muitos gentios, muitos estrangeiros e muitos outros povos, era um povo misturado. Então Jesus cresceu ali, cresceu nessa cidade em que as pessoas não davam valor para aquela cidade, E aí a Bíblia vai dizer que culturalmente, todo menino judeu, Jesus era judeu, todo menino judeu, ele crescia e ao completar 6 anos de idade, ele já começava a aprender a Torá. Ele tinha que aprender e decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ou seja, com certeza ali José, no papel de pai, ensinava Jesus sobre isso. Porque ele teve uma infância como um menino comum. Nós precisamos entender que Jesus, além de ser Deus, 100% Deus, ele era 100% homem. 100% homem.
Então ele passou ali uma infância comum, certeza que aos 6 anos começou a estudar a Torá, certeza que aos 6 anos ele já passava ali, brincava, tinha sua infância comum. E aí, culturalmente, como eu disse, até os 10 anos eles tinham que ter decorado a Torá. Tinha que saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, tudo na ponta da língua, todos os livros. E aí, contando isso sobre esse costume, depois dos 10 anos, quando eles aprendem, alguns que aprendem, que vão nas sinagogas ali aprenderem, aqueles que já têm a inclinação para ser mestre, permanecem ali, ficam ali sobre os cuidados de um rabino para se tornarem um rabino futuramente. Os que não têm essa inclinação para ser mestre, esse chamado, vamos dizer assim, eles voltam para casa e ficam ali sobre os cuidados do pai, aprendendo o ofício do pai. E nós sabemos que nos evangelhos pouco se fala sobre a infância de Jesus. Não tem muita informação sobre como Jesus cresceu, mas conseguimos identificar que essa inclinação, naquele tempo, para aquele povo, como mestre, talvez Jesus não teria. Porque a Bíblia não menciona que ele fica aprendendo com os rabinos no templo. Então, ou seja, vivia numa cidade menosprezada e também era menosprezado, talvez por muitos, por achar que ele era um menino comum. Com certeza, Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro do pai. A Bíblia não menciona, mas eu acredito nisso. Então, Jesus teve a sua infância comum. Não tinha ali essa inclinação aos olhos dos outros. Amém? Então, por se tratar dessa cidade menosprezada, o que eu quero que você entenda nessa noite? A Bíblia vai dizer que Jesus, nós lemos no final do versículo, crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. No versículo anterior também, no 40, vai dizer, crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus, ele era ensinado por seus pais ali. Ele crescia em sabedoria e graça. E a Bíblia vai dizer que, cumprindo as leis, os pais dele então vão para celebrar a festa da Páscoa. Ali Jesus estava com 12 anos. Na festa da Páscoa, eles estão celebrando, passados dias, como nós lemos, é tempo de ir embora, mas Jesus não vai embora, Jesus fica lá. E ao ficar lá, eles voltam procurando, como nós lemos, aí a Bíblia vai dizer que Maria e José chegam para Jesus, por que você fez isso conosco? Nós estávamos preocupados. Filho, você não pode fazer isso. E o que me chamou a atenção, que me fez pegar esse texto como plano de fundo para falar do propósito, é a resposta que Jesus deu para eles. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim para eles, olha, Maria pergunta, onde você estava? E Jesus responde para eles assim, não sabiam vocês que me cumpria estar na casa de meu pai? Vocês não entenderam que eu tinha que estar aqui? É como se Jesus tivesse falado isso para eles. Será que até hoje vocês não entenderam o meu propósito? Será que até hoje vocês não entenderam o que eu vim fazer? Me cumpria estar na casa de meu pai. E aí a Bíblia vai dizer no versículo seguinte que eles não compreenderam o que Jesus tinha falado. E sabe, queridos, isso me fez pensar em algo. Maria e José ainda não compreendiam o propósito de Jesus. Talvez muitos ainda não compreendem o nosso propósito. Talvez muitos ainda não compreendam o propósito da igreja na terra, não compreendem aquilo que nós viemos fazer aqui. Mas a gente, independente da compreensão dos outros, nós precisamos saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso papel, o que nós viemos fazer nessa terra. Porque eu não sei se você não sabe, mas você não é uma obra do acaso, amém? Amém? Você não foi obra do acaso. Nós fomos criados com um propósito e para um propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe o que é propósito? Eu quero falar disso um pouquinho para vocês aqui nessa noite. Mas deixa eu te dizer alguma coisa antes da gente entrar nesse ponto. Nós precisamos viver uma vida com propósito. Mais do que entender, eu preciso viver. Porque às vezes as pessoas querem entender, mas não querem viver.
As pessoas querem saber o que tem que fazer, mas não querem fazer o que tem que fazer, entende? Há uma diferença. Então, mais do que entender, eu preciso viver. Nós já aprendemos aqui, muito bem, através da vida do pastor Luiz, que o lugar não é o problema, que as pessoas não são um problema. Nazaré não foi problema para Jesus crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Os pais dele não foram problemas para ele crescer. Os vizinhos, os irmãos, porque a Bíblia vai dizer que muitos ali naquela cidade não criam nele, não creram nele. Então isso não foi problema para Jesus exercer e viver o propósito que ele tinha para a vida dele. Nazaré pequena, vila, pobre, lugar aonde era menosprezado, era feio, era ruim, não foi problema para Jesus. O que está sendo problema para você hoje? O que está te impedindo hoje de viver o teu propósito, de romper? Você está entendendo? Então não é o problema, não foi o problema, porque a Bíblia vai dizer que muitos ali não criam. E se você vê na palavra, muitos até questionavam, pode vir alguma coisa boa dali de Nazaré? Muitos achavam que não viria nada de bom de lá, mas era lá que estava o nosso Salvador. Era lá que passou a infância, o nosso amado, o nosso Senhor. Foi lá que ele cresceu. Lá não foi problema para ele desenvolver o que Deus trouxe ele para fazer aqui. Não foi problema. Então nós precisamos tirar da nossa vida as desculpas de que o lugar é o problema, de que as pessoas são um problema. Ah, pastora, ninguém me compreende. Você não tem que querer compreensão das pessoas. Você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa viver aquilo que Deus te chamou para viver. Amém? Glória a Deus. Então, nada disso impediu Jesus, né? Nós não podemos deixar que essas coisas também nos impeçam. Talvez você acha que não tem um propósito. Não sei o que é. Não tenho propósito, não tenho um chamado, não sei, estou perdido ainda. Talvez você está nessa situação, por isso você se encontra assim, às vezes até procrastinando muitas coisas, mas como eu disse, não é coincidência, você não é obra do acaso, existe sim um propósito para mim e para você nessa terra, amém? Para cada um de nós. Então, o que é propósito? Eu quero tratar aqui, só para que vocês entendam, sobre propósito. Eu vou falar o significado disso. Eu não vou entrar em ministério e chamado, porque há uma diferença. Eu vou falar de um propósito que é geral, para todos. O que é propósito? Dentro desse contexto, eu vou te falar o que é. Nós precisamos viver uma vida com propósito. Fala assim, eu preciso viver uma vida com propósito. Amém. A palavra de Deus vai dizer em Isaías, no capítulo 43, versículo 7, que nós fomos criados para a glória de Deus. Então, talvez você nem imaginava isso, mas eu quero te dizer aqui, você foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para exalar, para manifestar a glória de Deus. Este é o maior e principal propósito das nossas vidas, é refletir a glória de Deus nesta terra. Você pode ser muitas coisas, você pode fazer muitas coisas, mas o principal é manifestar a glória de Deus nessa terra. Se você não está manifestando a glória de Deus nessa terra, você ainda não está cumprindo o seu propósito. Você pode estar fazendo muitas outras coisas, mas não está cumprindo o seu propósito, que é de manifestar a glória de Deus nessa terra. Então, propósito, a palavra propósito tem a ver com sentido, motivação, razão de viver ou daquilo que você faz. Então, ou seja, para nós que somos cristãos, esse é o significado, é aquilo que nos dá sentido, motivação, razão de viver. Isso é propósito. Qual é o nosso sentido? Qual é a nossa razão de viver? É manifestar a glória de Deus. Qual é o motivo de eu viver? Manifestar a glória de Deus. Qual que é a razão que eu estou aqui nessa terra? Manifestar a glória de Deus. Isso é para você gravar isso no seu coração. Esse é o principal motivo que você foi criado. Imagem e semelhança dele para manifestar a glória dele. Amém?
Então isso é propósito, tem a ver com o que tem sentido, motivação e razão do meu viver ou daquilo que eu faço. E nós, como cristãos, nós somos movidos pela vontade de Jesus para nós. Então o nosso propósito principal é ser parecido com Jesus. Nós somos movidos pela vontade dele para nós. É isso que nos move. Não é a minha vontade, é a vontade dele para mim. Não é o meu querer, é o querer dele para mim. É isso que me move, é isso que tem que me mover para me fazer querer parecer com ele cada dia mais. Como você tem andado? Você tem andado querendo parecer com Jesus? Ou com você mesmo? O propósito da minha vida e da sua vida é ser parecido com Jesus. É refletir a imagem dele. É as pessoas olharem para mim, olharem para você e não me ver, mas ver ele. Não ver você, mas ver ele. E isso é num contexto geral, porque as pessoas veem Deus em nós, em tudo. No meu andar, no meu falar, no meu vestir, no meu proceder, em tudo. É isso que tem que nos motivar. É isso que tem que nos dar sentido da vida, amém? Então, como eu disse, eu não vou entrar nessa questão ministerial. Eu quero entrar nessa questão desse principal propósito, que é ser parecido com Jesus e glorificar Ele em tudo. Ser parecido com Jesus é andar como Ele andou, é fazer o que Ele fez, é viver o que Ele viveu, é na essência praticar aquilo que Ele praticou. Isso é ser parecido com Jesus. E dentre tantas coisas que eu poderia colocar aqui, duas delas, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração para que eu pudesse falar com vocês nessa noite. Dentre essas duas coisas tão importantes, esses dois exemplos para sermos parecidos com Jesus, que nós precisamos praticar, é o amor e o serviço. E eu quero te fazer refletir sobre isso nessa noite. Quero que você, em nome de Jesus, queridos, que você entenda o que eu quero dizer com essa palavra. Amor e serviço. Porque como propósito de vida, de ser parecido com Jesus, de andar como Ele andou, de fazer o que Ele fez, de refletir a glória dEle, eu preciso amar e eu preciso servir. Além de muitas outras coisas eu disse, mas o principal que Jesus fez, mostrou, nos deixou como ensinamento, foi o amor e o serviço. E nós precisamos e vamos aprender um pouco mais sobre isso, amém? Porque isso tem que nortear todas as áreas da nossa vida. Não traga isso só para o ministério, leve isso para a sua vida pessoal, para o seu trabalho, para tudo. Amor e serviço. Amar e servir. Primeira coisa é o amor, né? Eu acho que eu nem precisaria falar muita coisa sobre o amor. Sobre o exemplo de amor de Deus para conosco. Todo mundo sabe, é um texto, João 3,16, que expressa esse amor de uma forma extraordinária sobre mim e sobre você. O que diz em João 3,16? Porque Deus não pereça. Isso é a expressão máxima de amor por mim e por você. A entrega de um filho para morrer em meu lugar e para morrer em seu lugar. Amém? Essa é a expressão máxima de amor. Jesus nos amou com amor eterno. Com amor incondicional, com amor que você não consegue compreender. A nossa limitação, às vezes, não consegue compreender esse amor. E é um amor incondicional, é um amor que não cabe em nós, não cabe no nosso entendimento. O nosso intelecto não suporta compreender esse amor. Por entregar o seu filho para morrer por mim e por você. E Jesus, sendo Filho de Deus aqui nesta terra, também nos mostrou muito sobre o amor na sua caminhada, mostrou muito sobre tudo que Ele fez
pelos outros em expressão máxima de amor. Mas olha, em João 13, 34, 35 diz assim, Jesus dizendo, um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão todos são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então o que Ele quer? Ele quer que a gente ame como Ele nos amou. Ele quer que a gente ame ao próximo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o maior mandamento. E amar ao próximo como a nós mesmos. Então essa é a expressão máxima de amor. Mas quando eu digo amor, talvez você já comece a ver um tanto de coraçãozinho, palavra bonitinha. Não é isso. Isso não é nada. A expressão de amor não é isso. A expressão de amor não são palavras bonitas. A expressão de amor não é simplesmente gestos. Não, é muito mais que isso. Amar é estar disposto a enfrentar o sofrimento. Isso também é amor, porque Jesus esteve disposto a enfrentar um sofrimento por me amar e por te amar. Olha esse exemplo. Amar é estar disposto. Amar dá trabalho. Quem disse que amar é fácil? Traz dores, renúncia. É difícil. Não é fácil. É sacrificial. Amar também é servir. Então, ou seja, amar é pegar a cruz, carregar nas minhas costas e dizer, eu estou disposto. Foi isso que Jesus fez, por mim e por você. E aí eu te pergunto, você está amando como Jesus amou? Nós estamos amando como Jesus amou? Podendo pegar a cruz e dizer, Senhor, eu estou disposta. Eu estou disposto a amar como o Senhor amou. Amar o meu próximo. Não é amar o meu esposo, é o meu próximo. Não é amar a minha esposa, é o meu próximo. Não é amar o meu filho, é o meu próximo também. Porque é fácil. Mas essa é a expressão de amor que Ele quer. É estar disposto a enfrentar o sofrimento, que é o caminho para o crescimento, para que também eu seja suporte para que o outro cresça. É isso. Você está dizendo, eu estou disposto a enfrentar o sofrimento. E você está dizendo, eu também estou disposto a ser o suporte em amor para que o outro cresça. Para que o outro avance, também assim como eu. Você está amando como Jesus amou? Será que nós estamos amando como Jesus amou? Devemos amar conforme o exemplo de Jesus. Essa segunda palavra foi o serviço. Servir ou serviço. E eu... Nossa, chorei nessa parte, porque o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos molda, ele vai falando tantas coisas conosco, querido, que nos traz um alerta. E a minha oração foi para que assim o Senhor, assim como o Senhor bradou no meu coração muitas coisas, Ele faça no seu também, na sua vida hoje, amém? Para que essa palavra possa de fato trazer essa mudança que precisa em nós, através do poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, uma história. Jesus, ele fala com seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, e que lá ele ia morrer, ele ia ser açoitado, estava chegando o fim. E ele está contando para os discípulos, olha, eu vou, lá eles vão me bater, vai acontecer isso, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu vou estar vivo de novo. E logo depois dele falar sobre isso com os discípulos, a mãe de Tiago e de João chega para ele e fala, adora ele, porque a Bíblia diz que ela adora. E logo em seguida ela fala assim, Senhor, quando o Senhor estiver lá no seu reino, permita que os meus filhos sentem um à sua direita e o outro à sua esquerda lá no seu trono.
mediante aquele cenário, mediante aquela situação, esta mãe vem fazer esse pedido para o mestre. Infelizmente, esse é o pensamento do mundo. Infelizmente, essa é a mentalidade de muitos que querem status, posição elevada, reconhecimento. Querem sempre ser os melhores. Querem sempre os melhores lugares. Querem sempre estar à frente de tudo e de todos. Essa é uma mentalidade mundana. Querem os seus interesses acima de tudo e acima de todos, acima de qualquer custo. Quantas pessoas hoje não vivem assim? Com seus interesses acima de tudo. Mas Jesus, ele fala com ela assim: olha, você não sabe o que você está pedindo. Gera ali uma discussão entre eles, os outros 10 ficam indignados com esse pedido, e ali tem um desenrolar dessa história, mas Jesus, ele traz um ensinamento depois disso. Jesus vai dizer assim: olha, vocês sabem que os governadores, os maiorais, eles exercem poder e autoridade sobre o povo, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande, seja esse o que serve. Quem quiser ser o primeiro vai ser o servo. Entre vocês, ou seja, entre nós, não é assim como o mundo diz que tem que ser. Entre nós, quem quiser ser o grande tem que ser aquele que serve. Aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro vai ser o vosso servo, assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. É assim que Jesus finaliza este ensinamento. Olha, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate. Essa é a mentalidade do reino. A mentalidade do reino, ela é contrária à mentalidade do mundo. A mentalidade do reino nos ensina que eu não devo me considerar superior ou melhor. Muito pelo contrário, eu tenho que considerar o outro superior a mim. A mentalidade do reino não faz com que eu seja melhor e maior do que o outro, mas a mentalidade do reino me ensina a honrar e servir o outro. A não querer ser servido, a não querer ser o Senhor dos senhores, sentado, bonitão, bonitona, querendo ser servido, mas me ensina a servir. Me ensina a dar o passo de ser servo, humilde, assim como Jesus foi. E muitos estão hoje dentro da igreja esperando ser servido. Quer ser servido com uma boa palavra? Porque se eu for no culto e a palavra for ruim, eu não volto mais. Quer ser servido com a oração do pastor? Porque se o pastor não orar para mim, eu não volto lá mais. Quer ser servido, sentar num bom lugar? Porque se eu não sentar perto do ar-condicionado, eu vou ficar com calor e tá ruim. Quero ser servido. A temperatura tem que estar do jeito que eu quero. Eu quero ser servido. Não quer servir. Não quer oferecer nada para o Senhor e nem para os irmãos, mas quer ser servido. E a mentalidade do reino, ela nos ensina que tem que ser diferente. A mentalidade do reino me ensina que eu preciso me dispor para servir aos outros. O exemplo de Cristo é o que tem que nos inspirar, é o que tem que nos guiar, porque Ele disse, olha, eu não vim para ser servido. E aí tem algo que é mais agravante, porque no final do ensinamento, Jesus, Ele disse, olha, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Então tem um agravante, porque aí o serviço, ele também precisa ser sacrificial. Porque servir do meu jeito não é serviço, é egoísmo. Servir só do jeito que eu quero, que eu acho que tem que ser, não é assim no reino. O serviço, ele tem que ser sacrificial. Jesus disse, eu vim para dar a minha vida. Está servindo? Tem certeza que você está servindo como Jesus quer que você sirva? Tem certeza que nós estamos servindo como Jesus quer que a gente sirva?
Em casa, no trabalho, na igreja, na faculdade, enfim. Leva isso para a sua vida. Leva para onde o Espírito Santo te tocar. Então tem que ser sacrificial. É servir em Cristo e para Cristo. É servir em casa, no trabalho, na igreja. E além do mais, é uns aos outros em amor. Em amor. Não sirvo com raiva. Não sirvo por obrigação. Em amor. Em amor. Quem está entendendo? Com humildade, preferindo dar honra aos outros, sem querer ser visto pelos homens. Ai, ai, ai. A Bíblia vai dizer, e nós sabemos que o Senhor, Ele sonda o nosso coração. A intenção verdadeira e real está aqui, ó. Tudo que você fizer, primeiro Ele viu aqui. Aqui. Se o serviço é para o outro ver, Ele viu aqui, já não serviu. Agora, se o serviço é para glorificar a Ele, é em amor uns aos outros, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ficar feliz com você. Amém? Então é aqui. E aí eu abri um parênteses aqui rápido, né, para falar nessa questão de igreja, como que a gente está servindo, né? O padrão, ele é Jesus. Então a gente precisa fazer uma autoanálise, como igreja, como corpo, membros de um corpo. Como que a gente está servindo? Porque, como que eu disse, servir, entenda uma coisa, serviço não é algo que eu busco minha realização pessoal. O servir de Jesus não é para satisfazer a minha realização pessoal. Talvez você diga, eu posso servir em várias coisas, mas aquilo ali eu não gosto. Não vou para o ministério infantil porque eu não gosto, não quero. Não vou, pastor, limpar a igreja, não gosto, não vou fazer. Você está buscando uma realização pessoal. Não, eu quero servir no louvor porque eu gosto de cantar. Isso não é serviço. Você está se satisfazendo em algo que você gosta de fazer. O serviço, ele é sacrificial. Sacrificial. Então, chega de egoísmo, chega de achar que você tem que se realizar, você precisa servir para a realização do outro. Porque o serviço na igreja é em prol do reino. Eu sirvo para a realização do outro, para o crescimento do reino e para a glória de Deus. Essa é a diferença. É esse o tipo de serviço que o Senhor quer que a gente faça para Ele. É para a realização do outro, não a minha. Para o crescimento do outro, para eu ser suporte para o outro. Então chega de egoísmo, chega. E é interessante que se você pensa na família natural, né? O pai e a mãe tá lá com o bebezinho novinho, aí tem que acordar de madrugada, trocar fralda, Túlio Nude, daqui a pouco, meu Deus. Acorda de madrugada, tem que trocar fralda, dar mamadeira. Não fala para mim que isso é todo dia com 100% de prazer e satisfação de fazer isso, porque não é. Quem é pai e mãe sabe, embora o seu filho precise de uma necessidade urgente ali, mas não é só por prazer, você vai fazer porque você precisa atender a necessidade do seu filho, não é verdade? Simples assim, é sacrifício. Vou sacrificar, 3 horas da manhã, um frio, menino chorando, é fralda, é leite, eu tenho que levantar. Sacrifício. Por que na família da fé tem que ser diferente? Por que na igreja tem que ser diferente? Só posso do jeito que eu quero. Só faço do jeito que eu quero. Por que é diferente? Por que para o outro é diferente? Na família da fé tem que ser a mesma coisa. Na verdade tem que ser melhor. Porque é para o Senhor. É para o Senhor. Amém? É para o Senhor. Outro exemplo, para a gente já caminhar para o fim. Eu até coloquei aqui, né? As pessoas acham que tem que aproveitar a vida, né? Mas ninguém aproveita a vida fora do propósito. A vida fora do propósito é perda. Perda. Dentro do propósito é ganho. Fora do propósito, perda. Não tem como aproveitar.
Então chega de falar que está cansado, chega de falar que não dá, chega, sabe por quê? O cansaço é seletivo. A gente escolhe para que a gente está cansado, você já percebeu? Você escolhe o seu cansaço. Escolhe. Chega em casa cansado, o pai chega. Vou dar um exemplo, o pai. O pai chega cansado, aí a esposa já abre a porta. Meu bem, está cansado, deita aqui, o jantar está pronto, vamos jantar. Aí o pai, filho, pega um refri lá pro pai, estou cansado, aguento nada, o dia foi puxado. E o pai não consegue nem levantar do sofá e está cansado. E a esposa serve, a esposa está ali. Aí o telefone do pai toca. É o irmão da igreja. Irmão, a paz do Senhor, amém, amém. O quê? Você conseguiu marcar a quadra? Daqui meia hora? Não, beleza, fechou, pode me pôr na escala aí, eu vou jogar. Bora, vou jogar. O pai foi jogar bola. Fala pra mim se não é um cansaço seletivo. Se a esposa falasse assim, meu bem, nossa, você podia me ajudar ali? Nossa, tô tão cansada. Nossa, tô cansado. Mas o futebol chamou. Mas a mulher também, a amiga ligou, vão no shopping comigo? Bora. A mulher estava cansada nada, vai pro shopping, bate 2 horas de perna, carrega a sacola pesada, o dedo gangrena, mas ela vai, ela está fazendo compra. O cansaço é seletivo. E aí? E o jovem? Não, mãe, não vou fazer isso que não, estou cansado demais, mãe, estudei, estou cansado, mãe. Morre na preguiça, sangue de Jesus. Mas aí, se o colega ligar, vamos jogar bola na rua? Vamos comer um sanduíche? Vão. Entende que é seletivo? Por que no reino a gente fica escolhendo o cansaço para deixar de fazer as coisas de Deus? Não, estou cansado, hoje eu não vou na igreja. Cansaço seletivo. Cuidado com o que você está escolhendo para falar que está cansado. Você está deixando de servir a Deus, você está deixando de servir aos outros, você está deixando de servir a sua igreja local, você está deixando de agradar a Deus, você está deixando de cumprir o seu propósito. Por isso que eu disse que o propósito vai muito além do chamado e do ministério. Porque é muito maior. A Bíblia vai dizer que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Esse exemplo para mim é extraordinário, porque eles estavam na ceia e ao lavar os pés, Pedro, daquele jeitão, não, o senhor não vai lavar meu pé. Que isso? Jamais, nunca. Na minha tradução, Pedro fala assim, nunca que você vai lavar o meu pé. Sabe por quê? Segundo o costume daquele tempo, quem lavava o pé nas casas eram os escravos. Mas não era um escravo qualquer. Para você entender, pensa naquele menorzinho. Naquele escravo mais lero-lero da família. Era ele que lavava o pé. Não era o escravo, vamos colocar assim em uma escala de escravos, né? Digamos assim, tem o escravo-chefe, o escravo menos e o menos e o menos. Era esse, o menos, que lavava pé. Por isso que Pedro não quis deixar que Jesus lavasse o seu pé, porque o que Jesus estava fazendo era o serviço do pior servo da casa. Pior. Mas Jesus lava com humildade. E Jesus fala com ele assim, Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. É como se Jesus falasse com ele, Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, se você não deixar, você está me falando que você não está entendendo o meu propósito. E Pedro fala, Senhor, então lava a cabeça, lava a mão, lava tudo. Pode lavar, Senhor, entendi seu propósito. Humildade, que lição de humildade. Ele se colocou no lugar do pior servo para lavar os pés dos discípulos, irmãos. Isso era uma prática humilhante. Você está entendendo o que Jesus fez para nos mostrar como que nós temos que ser? Você está entendendo as práticas dele? Se você lê a Bíblia, lê os evangelhos, lê a caminhada de Jesus, você vai ver como ele amou e como ele serviu. E aí você vai olhar para você e vai falar assim, nossa, eu estou péssimo. Porque eu achei que eu servia porque eu canto. Eu achei que eu servia porque eu danço. Eu achei que eu servia porque eu vou no culto uma vez na semana. Não é assim. Nós não estamos cumprindo o nosso propósito dessa forma.
Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Criados para amar e servir uns aos outros em amor. Jesus, ele veio, e a Bíblia vai dizer que ele não usurpou o ser como Deus, mas ele se humilhou. Se humilhou, ele tomou a forma de servo em semelhança de homens. Ele precisava disso? Não, mas ele fez como exemplo para nós sermos mais humildes, para nós aprendermos a ser servos, porque esse é o exemplo que ele quer que a gente siga. E ele diz, olha, porque eu dei o exemplo da forma como eu fiz, é para que vocês façam também. Então a nossa maior motivação no propósito é ser semelhante a Jesus, é fazer o que ele fez, é andar como ele andou. Esse é o principal motivo, mas ele deixou a gente saber de uma coisa que eu fiquei maravilhada. O principal motivo é ser como ele, amém? Mas olha o que a Bíblia diz, eu vou ler rapidamente. Não precisa abrir, só escute. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10. Ele disse assim, olha. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho que evidenciastes para com o teu nome. Pois servistes e ainda servi aos santos. Ele não é injusto. Sabe o que vai ter um dia para mim e para você? Uma recompensa. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é ser parecido com Ele. Mas um dia nós vamos chegar lá diante dEle para prestar contas. Se a gente serviu ou não serviu. E sabe o que foi lá no fundo da minha alma? É pensar, agora eu vou dizer figuradamente para você entender. É pensar que um dia nós vamos chegar lá. Você vai chegar lá. Estou dizendo figuradamente, tá? Para você entender. Você vai chegar lá, você vai olhar para ele. Todo marcado. Todo lenhado, mão furada, machucado, e você limpinho, porque você não fez nada, limpinho, sem nenhuma marca. Será que você vai chegar lá e vai poder falar assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo? Será que você vai poder chegar lá e vai dizer assim, eu combati o bom combate? Como que combate o bom combate se o guerreiro não quer guerrear? Como? Você vai chegar diante dele todo marcado, todo esmiuçado por causa de mim, por causa de você, por amar e nos servir. E você limpinho, fez nada. Creu em Jesus, foi salvo, mas não fez nada. É justo. É por amor a Ele que nós fazemos. É por causa dele que nós temos que fazer, irmãos. Então não deixe essa palavra voltar vazia do seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar isso dentro de você. Fecha os seus olhos, vamos orar um tempinho, um minutinho para a gente orar. E eu quero que o Espírito Santo possa estar à vontade em você, para mover isso no seu coração. Porque quando a gente for questionado se a gente serviu ou não serviu, se a gente fez o bem, se a gente não fez, e eu quero ouvir Ele dizer para mim, servo bom e fiel, entra. Que você também possa ansiar por ouvir isso dele. Servo bom e fiel, entra. Entra, servo bom e fiel, entra. Você fez, você serviu, você amou. Você viveu como eu queria que você vivesse. Você cumpriu o meu propósito. Você viveu o meu propósito, que foi de amar, que foi de servir. Fale com o Senhor nessa noite. Peça perdão a Ele. Fala, Senhor, eu quero viver o propósito do Senhor para mim nessa terra, que é de amar e é de servir.